todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da aula de hoje é progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que, para obter um termo qualquer da sequência, a gente soma o mesmo número ao elemento anterior. Traduzindo, você pega um número, que é uma constante, essa constante a gente vai chamar de razão, e a partir dessa razão você estabelece o primeiro termo da sequência e a partir desse termo você vai somando as razões. A grosso modo, nós podemos dizer que toda tabuada é uma progressão aritmética. Pega a tabuada do 4, por exemplo. Vamos lá? 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Percebeu? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24 e assim por diante. Né? Então nós podemos estabelecer que toda a progressão aritmética é a sequência das somas constantes ou diferença, dependendo do foco que a gente trabalhar. Para a gente vai ser diferenças constantes. Tá? Então qual é o conceito de uma progressão aritmética? É a sequência das diferenças constantes. Vamos fazer alguns exemplos só para a gente entender como funciona isso. Veja, eu vou pegar algumas sequências numéricas, por exemplo, essa aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Tá? 1, 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Perceba que a partir do 1 eu estabeleci um número que eu vou somar e é esse número que eu vou somar que vai ser constante para todas as somas. Por outro lado, perceba que a gente pode estabelecer a diferença entre elementos consecutivos como sendo uma constante. Acompanha comigo. 4 menos 1, 3. 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. Percebeu? É essa diferença que a gente vai fazer, das diferenças constantes, que vai estabelecer para a gente uma progressão aritmética. Tá bom? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos começar aqui, ó. 18, 14, 10, 6, 2 e assim por diante. Tá? E assim por diante. Você pode pensar que do 18 para o 14 a gente soma menos 4. Né? Ou tira 4, dependendo do ponto de vista. Tá? Lembre-se que toda subtração é somar com o oposto. Tá? E o oposto é trocar o sinal. Tá bom? 18 tira 4, 14. 14 tira 4, 10. 10 tira 4, 6. 6 tira 4, 2 e assim por diante. Pelo nosso conceito, 14 menos 18 dá menos 4. 10 menos 14 dá menos 4. 6 menos 10 dá menos 4. 2 menos 6 dá menos 4. E esse menos 4 da segunda sequência e esse 3 da primeira sequência a gente vai chamar de razão. Tá? Então veja, daqui para cá somei, daqui para cá somei, daqui para cá somei, daqui para cá somei. No primeiro exemplo eu somo 3.
Daqui para cá, subtrair 4. Daqui para cá eu tiro 4. Daqui para cá eu tiro 4. Daqui para cá eu tiro 4. Tudo bem? Esse número que é constante vai ser para a gente a razão da progressão aritmética. Tá? E aí a gente pode fazer a definição da progressão aritmética. Se você tiver essa sequência aqui, ó, A1, A2, A3, AM, que é um termo qualquer, essa sequência é uma PA se e somente se a diferença entre termos consecutivos, que nós vamos escrever AM menos AM menos 1, a diferença entre termos consecutivos PA é uma sequência numérica, né? Esse N que está aqui, ó, esse N que está aqui é a posição dele. É natural, tá? É um número natural. Então, N-1 também é um número natural, que é o anterior ao N, tá bom? Essa diferença é uma constante, que nós vamos chamá-la R, tá? Onde R é constante. Quando eu digo para você que é constante, você pode pegar qualquer par de elementos consecutivos na progressão aritmética, qualquer um. A diferença sempre vai ser igual. Veja, 4 menos 1, 3. Esse 3 também é 13 menos 10. Tudo bem? Aqui eu tenho a diferença igual a menos 4, né, que é 2 menos 6. Perceba que o 14 menos 18 também dá o menos 4. Tá bom? É isso que eu quero dizer quando eu digo constante. Tá? Constante para todo, né? O símbolo do para todo é aquele A de cabeça para baixo, tudo bem? Para todo natural, tá? Sem o zero, tá bom? A gente vai estabelecer que começa no 1, tá bom? Na verdade começa no 2, né? Tá? Começa no 2, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para você, tá? Para todo N maior ou igual a 2, tá? Só lembrando para você que a diferença entre os termos, ela começa a partir do segundo termo, tudo bem? O estabelecimento da PA não é pelo primeiro termo, o primeiro termo pode ser qualquer um, é a partir do segundo termo que vale isso que nós chamamos de lei de recorrência, tudo bem? Lei de recorrência, tá? E a partir dessa diferença entre termos consecutivos é que nós tiramos todas as propriedades e resultados da progressão aritmética, tá certo? E o primeiro resultado é o termo geral da PA. Olha só. Se eu te der uma progressão aritmética, A1, A2, A3 e assim por diante, o que nós temos efetivamente? Né? O que nós temos efetivamente? A2 é o segundo termo da sequência, menos o A1, que é o primeiro termo da sequência, isso aqui dá R. É a diferença do segundo com o primeiro, tá bom? Se você fizer essa diferença com o terceiro e o segundo, também vai dar R. Porque o segundo e o terceiro são consecutivos. Perceba que a diferença tem que ser entre elementos consecutivos. Tá bom? Se você fizer essa diferença entre o quarto e o terceiro, também vai dar R. Se você fizer a diferença entre o quinto e o quarto, também vai dar R. Tá bom? Então perceba que qualquer par de elementos consecutivos, essa diferença é constante. Até um par que é o último par da sequência. Né? Que é o último par da sequência. AN menos AN-1. Tá? E aí veja que interessante, veja só que interessante a gente trabalhar com a PA desse jeito. Se eu tiver esses elementos aqui, quando eu somo todas essas equações, perceba, aqui eu vou ter o que a gente chama de soma telescópica.
O que é isso? Uma parcela de uma igualdade vai se cancelar com uma parcela da outra. Nesse caso, o A2 cancela com o A2, o A3 cancela com o A3, o A4 cancela com o A4, o A5 com o A5, que porventura vai ter na próxima equação, assim sucessivamente, até o AN-1 que vai cancelar com o AN-1 da equação imediatamente anterior. Tá? E aí, se eu somar as equações, qual o resultado que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, quer ver? Ó? Esse cancelamento aqui vai acontecer, esse cancelamento aqui vai acontecer, esse cancelamento aqui vai acontecer, esse cancelamento vai acontecer com os outros aqui intermediários, esse cancelamento também vai acontecer, vai sobrar quem? O AN menos o A1, tá? Vai sobrar AN menos o A1. Quantas razões eu vou somar? Perceba que aqui eu tenho algumas, né? 1, 2, 3. Atenção, hein? Quantos N's eu tenho? Aqui é o primeiro. Percebeu que a relação vai ser aqui? Aqui é o segundo, é igual a esse. Aqui é o terceiro, igual a esse. Aqui é o quarto, que é igual a esse. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Percebeu que é igual a esse? Então a quantidade de R's é igual a esse índice que está aqui. Tá? Quantas vezes? N menos uma vez. Tá? Vezes R. Tudo bem? E essa expressão aqui é o que a gente chama de termo geral da progressão aritmética. Tudo bem? Perceba uma coisa. Perceba uma coisa. Qual é a variável da função? É o n. Tá certo? É o n. O AN é o termo que eu quero. Se o n for 62, por exemplo, então eu quero o A62. O primeiro termo eu tenho. A razão eu tenho é o n que varia. Tudo bem? Por isso que a gente entende que toda sequência numérica é uma função. Tá? Mas o mais interessante dessa história toda do termo geral é o seguinte: eu não preciso colocar apenas em função do primeiro. Eu posso colocar em função de qualquer termo. Quer ver uma coisa? Olha só. Só para exemplificar o que eu quero, depois eu coloco o resultado geral aqui. Eu vou colocar em função do... Eu vou começar a diferença a partir do quinto termo. Tá bom? Então, olha só. Seguindo essa sequência ainda, se isso aqui for uma PA, o que eu tenho? A6 menos o A5, isso aqui dá a razão. A7 menos o A6, isso aqui também dá a razão. A8 menos o A7, isso aqui também dá a razão. Eu vou até quem? Eu vou até o AN menos o AN menos 1, tá? Igual a R. Perceba que a soma telescópica ela está estabelecida. Cadê o corte? A6 com A6, A7 com A7, o A8 com o possível A8 que tem aqui, todos os intermediários com todos os intermediários e o A1, tá? Então, se eu somar equação a equação aqui, eu vou ter o seguinte. Quem vai sobrar? AN menos A5. Quantas razões eu vou ter aqui? Perceba, aqui não é o A5, é o próximo teoricamente aqui, não é? Quantos que eu vou tirar? 1, 2, 3, 4. Então aqui no N menos 1, tira 4. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então AN menos A5 é N menos 5 vezes as razões. É exatamente isso que você pensou. Quantas razões eu vou usar? É
esse índice menos esse índice. Então perceba que eu não preciso do primeiro obrigatoriamente, eu posso começar em qualquer um. Tá certo? Eu posso começar em qualquer um. Então a ideia geral, quando a gente fala, né, a ideia mais genérica, quando a gente fala de termo geral da PA, é pensar nessa expressão aqui, ó. AN menos AK. Quem é o AN? É um termo qualquer da sequência. Quem é o AK? É um termo qualquer da sequência. Quantas razões eu vou usar? N menos K vezes F. Ficou meio apertadinho, né? Tá? Então veja, quando a gente tem a ideia mais genérica da progressão aritmética, a diferença entre termos quaisquer, e perceba que não precisa ser consecutivo, é N menos K vezes R. Tudo bem? N menos K vezes R. Tá certo? Essa é a parte principal. Tá? Essa é a parte principal. Tudo bem? Tudo bem até agora? Tá? Beleza. A partir dessa definição, nós temos três propriedades que são importantes. Tá? Três propriedades que são importantes. A primeira propriedade é quando nós temos uma PA constituída com três termos. Ou três termos em PA. Né? Qual que é a ideia? Quando eu tenho três termos em PA, perceba, B menos A é a razão, que também é C menos B. Esse B que está negativo passa para cá, fica 2B. E o menos A que está aqui passa para cá, fica A mais C. Tudo bem? Então, quando eu tenho três termos em PA, ou uma PA de três termos, qual é a propriedade entre esses três termos? O dobro do termo central é a soma dos extremos. Se você passar o 2 dividindo, é a ideia da média aritmética. Mas eu vou manter assim, tá? Porque eu prefiro multiplicar por 2 a dividir por 2. Tudo bem? Eu penso que a multiplicação por 2 é menos difícil. Tá? Se vale para 3, vale para 4. Tá? Se vale para 3, vale para 4. E aí qual é a diferença? B menos A é igual a D menos C. E aí como fica? Passa o A para cá, passa o B para lá. B mais C igual a mais D. Tudo bem? Quando nós temos quatro termos em PA, qual é a propriedade entre eles? A soma dos extremos é igual à soma dos meios. Tudo bem? Para os concursos vestibulares, a principal propriedade é a primeira. Tá bom? E aí nós podemos generalizar o processo. Tá? Nós podemos generalizar o processo a partir da PA com quatro termos. Só para a gente entender como é que funciona, olha só. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto termo. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. A ideia geral qual é? Pares de índices devem somar igualmente. Como assim? 1 mais 3 é um par, né? 4. 2 mais 2, 4. Percebeu que eu peguei o segundo termo duas vezes? Olha para cá para ficar mais claro. 1 mais 4, 5. 2 mais 3, 5. Primeiro mais o quarto é o segundo mais o terceiro. Tudo bem? Qual é a ideia geral, né, dessa propriedade? Se eu tenho, por exemplo, N mais N igual a P mais Q, então numa progressão aritmética, se essa soma é igual a essa,
Então, esse elemento mais esse é igual a esse elemento mais esse. Veja que isso encaixa. 1 mais 3, 2 mais 2. A1 mais A3, A2 mais A2. 1 mais 4, 2 mais 3. A1 mais A4, A2 mais A3. Tudo bem? E é essa última propriedade que o nosso amigo Gauss... Já ouviu falar dele? Já. Algumas peripécias de Gauss, né? Conta os livros de história da matemática, e aí é história, né? Está escrito no livro. Se aconteceu ou não é um outro departamento, mas a gente acredita que seja verdade. Né? Conta a história que com 4 anos Gauss corrigiu o dono de um armazém onde seu pai fazia compra. Né? Seu pai foi lá, fez a compra de alguns gêneros alimentícios, né, de alguns produtos nesse armazém. O dono do armazém falou: senhor pai do Gauss, dá tanto. O Gauss, com 4 anos, virou e falou assim: não, dá tanto. O dono do armazém refez a conta e viu que o menino estava correto. Né? É dele também a seguinte peripécia. Né? Com 8 anos de idade, estava Gauss com seus amigos na escola aprontando travessuras, para não dizer outras coisas. Né? Estavam aprontando travessuras, o professor da salinha do Gauss virou e falou assim: meninos, agora vocês vão somar todos os números naturais de 1 até 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. O professor ingenuamente pensou que ia manter os meninos entretidos por um certo tempo. Né? Para sua surpresa, depois de 3 minutos, Gauss deu a resposta. 5.050. Qual foi a ideia que Gauss usou? Somar todos sequencialmente? Não. O que ele percebeu? E aí tem uma controvérsia, tá? Alguns livros de história da matemática dizem que foi com 8 anos, outros com 9, outros com 10, mas enfim. Só no raciocínio dele já dá para entender a precocidade e a geniosidade de um daquele que é considerado, né, de um daqueles que é considerado um dos 4 maiores matemáticos de todos os tempos. Tá? Qual foi a ideia de Gauss? 1 mais 100 tem o mesmo valor que 2 mais 99, que 3 mais 98, que 4 mais 97. 1 mais 100, primeiro e último. 2, 99. Percebeu a ideia do Gauss? Fechou a sequência. 1 mais 100, 101. Avançou, voltou. É o que está escrito aqui. Ó. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. Percebeu essa constante? Essa constante 101, na soma de 1 até 100, repete-se quantas vezes? 50 vezes. Pode fazer aí na sua calculadora. Quanto que dá 101 vezes 50? 5.050. Genial, não? Genial. E se você pegar 1 mais 2 mais 3 até o 100, você tem efetivamente uma progressão aritmética. Tá? Então, usando essa ideia, se nós tivermos uma PA com N termos, o que é a soma desses termos? É isso que está aqui, ó. A soma dos N termos é somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, com... Eu vou colocar os 3 últimos só para a gente entender como é que funciona. AN menos 2, AN menos 1, AN. Tá? Qual que é a ideia? É pensar na soma ao contrário. Somar do primeiro para o último ou do último para o primeiro, a gente sabe que é a mesma coisa. Então, essa soma aqui também, ela pode ser reescrita como AN mais AN menos 1 mais AN menos 2 mais A3 mais A2
mais o A1. Foi essa ideia que Gauss teve um pouco depois da aventura escolar que ele teve com 8 anos, que ele usou para justificar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Perceba o detalhe, Se nós somarmos essas duas equações, o que eu vou ter do lado esquerdo? Eu vou ter 2 vezes a soma dos termos, que é o que eu quero. Tudo bem? Se eu olhar parcela a parcela do lado direito, olha que coisa legal que aparece. A1 mais AN, A2 mais AN menos 1. Olha a propriedade 3 trabalhando aqui, ó. 1 mais N, N mais 1. Menos 1, N menos 1 mais 2, N mais 1. Tá vendo aqui, ó? A3 com AN menos 2. AN menos 2 com A3. AN menos 1 com o A2. E o A1 com o AN. Percebeu a constante aqui, ó? Ó, N mais 1 a soma dos índices, N mais 1 a soma dos índices, N mais 1 a soma dos índices. Ou seja, a soma dessa dupla é igual à soma dessa, igual à soma dessa, igual à soma dessa, igual à soma dessa, igual à soma dessa. Qual vai ser a nossa representante? Primeiro com o último, tá? Então isso aqui é A1 mais AN, quantas vezes? N vezes, porque são N parcelas, tá? E o detalhe, você poderia falar assim para mim, ah, Rodrigo, beleza, a soma do Gauss deu certo, porque de 1 a 100 eu tenho um número par de termos. Se eu tivesse um número ímpar de termos, perceba que aqui é irrelevante, né? Perceba que aqui é irrelevante. Tudo bem? Então, aqui a gente conclui que a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, quem é? É o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá? Primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tudo bem? É isso que a gente conhece como progressão aritmética. Tá bom? Por esse vídeo, é isso que a gente gostaria de falar. Tá? Se você gostou, dá o joinha. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.